para o capítulo 3 de Apocalipse. Irmão, surgiu no meu coração, acredito pelo Espírito, esse desejo muito forte de mergulhar nas cartas de Jesus Cristo às 7 igrejas da Ásia, conhecida como as 7 igrejas do Apocalipse. E nós estamos hoje partindo, se eu não me engano, para a 5ª igreja, falta mais 2 ainda. E eu confesso que eu estou sendo tremendamente impactado pela palavra de Deus. Tem sido muito gostoso o estudo, a leitura, a meditação, aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao coração da igreja através desses textos que têm sido ministrados nesses dias. Gosto sempre de falar, se as outras mensagens você não teve, se você ainda não viu, não ouviu ou não assistiu ainda, no nosso canal do YouTube está disponível. É só você voltar os domingos aí para trás que você consegue encontrar. Amém? Amém, irmão? Aleluia! Almoçou? Almoçou não? Jesus! Só porque hoje eu vim pentecostal para dar uns girar no manto, vocês estão meio desanimados. Tá triste. O Corinthians ganhou, não? Então os corintianos que não tem controle nenhum, ajuda aí pelo menos, dá uns glória aí, vocês que... Eita. Corintiano, eu vou te dizer, irmão. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 1 até o versículo de número 6, apenas 6 versículos, diz assim, na versão corrigida: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz o... Coloca na versão corrigida, se puder, para não confundir aqui no telão. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Como eu disse para você, e venho falando, são 7 cartas endereçadas para 7 cidades da Ásia, para 7 líderes, para 7 pastores, conhecido como o anjo da igreja. Essas cartas foram direcionadas, escritas por João, mas ditadas pelo próprio Jesus. Tipo, manda lá uma carta na rua tal para fulano, que eu quero dizer algumas coisas para ele. Escreve aí, João. E Jesus escreveu, e João escreveu. Direcionou essa carta, Wagner, dá um pouquinho de retorno para mim, por favor, só um pouquinho, tá? E direcionou essas 7 cartas para 7 cidades. Dentro dessas cidades tinha uma igreja. A igreja de Jesus estava ali. Nós falamos, deixa eu só retornar aqui, a partir do capítulo 2, sobre a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo. Falamos sobre a igreja de Tiatira e hoje estamos falando sobre a igreja de Sardes. São 7 cidades da Ásia. Acho que uma delas só existe até hoje na Turquia. Grande parte delas
principalmente as igrejas já não existem mais. Então, a leitura, irmãos, eu confesso para você que a meditação das 7 igrejas tem me feito pensar muito na igreja desses dias. Me fez pensar muito na igreja desses dias. Como dizem, ela é tão atual. As cartas que foram direcionadas há muitos anos atrás é atual. Se trata da igreja desses dias. Os mesmos pecados, as mesmas lutas. Algumas, talvez a gente não, no contexto da terra brasileira, não se sofre perseguição. Talvez para o lado do Oriente, algumas igrejas, alguns cristãos, que possivelmente estão agora dentro de uma caverna fazendo um culto, não podem sair na rua com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que é crente, porque eles podem morrer. Eles vivem na flor da pele uma perseguição, ao mesmo tempo espiritual, ao mesmo tempo física. Nós, povo brasileiro, podemos ir à igreja que queremos, né? Graças a Deus por isso. Igreja de parede branca, preta, pastor de bombado, pastor que não é bombado, pastor de calça apertada, pastor que não usa calça apertada, de terno, de blazer, de tudo que você imaginar. Tem igreja do jeito que você quiser. Se tem uma coisa que você não pode brigar hoje, é com questão de igreja. E boteco, para quem gosta de tomar manguaça. É 2 botecos uma igreja, 2 botecos uma igreja. Tem igreja do jeito que você quiser. Não se briga hoje. Não quero. E o pastor que briga por causa de ovelha, também eu vou te dizer, né? Uma vez eu e o Wesley tomou uma intimada de um pastor. Por que vocês estão evangelizando as minhas ovelhas? Eu falei, desculpa. Achei que a ovelha era de Jesus, né? Findou que essa ovelha não é mais nem dele, nem minha, nem de ninguém. E possivelmente nem de Jesus mais. Ela deu uma desvirtuada grande. Então tem pastor que prefere que a ovelha vá para o mundo do que congregue na igreja do irmão do outro lado. Você acredita? Acredita não, é mentira, eu tô brincando. Tem, irmão. Prefere que você desvie, que seu casamento se destrua do que você vá para outra igreja. Isso são sinagoga de Satanás, como o texto diz aqui. A igreja, voltando, a igreja de Sardes, na cidade de Sardes, ela é um pouquinho diferente das demais igrejas. Algumas igrejas estavam sofrendo perseguição física, algumas igrejas estavam sofrendo perseguições teológicas, algumas igrejas estavam sofrendo até mesmo perseguições na questão de doutrinas internas, desvirtuando a palavra de Deus, desconstruindo a verdade do evangelho. Estava um sarapatel muito grande. Essa igreja de Sardes, o que me consta aqui lendo, você não viu falando aqui, nesses 6 versículos, você viu falando da doutrina de Balaão? Não viu. Você viu falando de Jezabel? Que já contrário à igreja de Sardes, a igreja de Tiatira, que a gente comentou domingo passado, o espírito de controle emocional, espiritual, jezabélico governava a igreja de Tiatira. Aqui no contexto da igreja de Sardes, você não vê. Aqui é outra coisa que acontece nessa igreja. Mas antes da gente entrar no âmbito da igreja, vamos falar um pouquinho sobre a cidade, coisa rápida, só uma leitura, só para fazer um pano de fundo. A cidade de Sardes, ela era situada no alto de uma colina, amuralhada e bem fortificada. A história diz que os moradores dessa cidade, eles sentiam-se imbatíveis, ou seja, ninguém entra nessa cidade, uma cidade bem estruturada, muros extremamente altos. Havia, segundo a história, diz que entre os muros havia precipícios enormes que nem era possível escalar. Seus soldados e habitantes pensavam que jamais a cidade de Sardes cairia nas mãos de seus inimigos. E de fato, essa cidade nunca foi derrotada por um confronto direto. Seus habitantes eram orgulhosos, arrogantes e autoconfiantes.
Por quê? Porque era uma cidade muito bem protegida, construída em um lugar alto, justamente para evitar invasões, guerras, tomada de território. Isso daí era difícil acontecer na cidade de Sardes. A tal da autoconfiança, eu até escrevi um pouco sobre isso. Tem um livro fantástico que eu não li ainda, mas que minha esposa comprou, que fala um pouquinho sobre o desejo de agradar os outros, fala um pouquinho do excesso de autoconfiança e fala um pouco da falta de confiança no Senhor, que te leva a um lugar muito terrível, que é o desejo de agradar os outros, que a gente vai falar um pouquinho aqui daqui a pouco. Uma pessoa autoconfiante é determinada, um ponto positivo, segura, decidida, resoluta, firme. É exatamente a imagem da cidade de Sardes. A autoconfiança gera isso, isso é bom. Dentro da definição, uma personalidade humana autoconfiante, ela é benéfica. Um nível saudável de autoconfiança pode ajudar você a ter sucesso na vida pessoal e até profissional. Até aí tudo bem? Mas, diga comigo, mas, e quando vem o mas eu já fico com medo, mas quando a autoconfiança se torna nociva? Quando? Quando ela extrapola o nível de saudável e se torna maligna. Como identificar o limite da autoconfiança? De você conhecer a si próprio e saber que você tem capacidade de realização. Mas até que ponto essa autoconfiança não pode ser o teu ponto de destruição? A cidade orgulhosa, ela caiu 2 vezes. Em 529, um rei chamado Ciro, conhecido nas escrituras por muitos de nós da Pérsia, ele cercou a cidade de Sardes por exatamente 14 dias. Quando os soldados estavam dormindo, ele penetrou com seu exército por um buraco na muralha, o único lugar vulnerável, e ele dominou a cidade e destruiu a cidade. Mais tarde, em cerca de 311 anos depois, antes de Cristo, um homem chamado Epifânio também dominou a cidade de Sardes, fazendo a mesma coisa que Ciro fez. Ele encontrou uma brecha na muralha da cidade, ele entrou e destruiu. Por que isso aconteceu? Por causa da autoconfiança e da falta de vigilância dos soldados e habitantes da cidade de Sardes. Presta atenção, os membros da igreja de Sardes entenderam claramente o que Jesus estava dizendo quando ele afirmou em Apocalipse capítulo 3, versículo 3: sejam vigilantes, senão eu virei como um ladrão de noite. Quando Cristo trouxe essa mensagem para a igreja, isso trouxe um alerta para a igreja, porque a cidade já havia sofrido esse mesmo impacto. Durante a noite, alguém entrou como um ladrão e de repente a cidade, que era impossível de entrar nela e destruir, estava destruída. Sua autoconfiança caiu por terra. Sua fortaleza interna foi destruída. Essa cidade também foi construída por um homem chamado Alexandre e foi dedicada a uma deusa chamada Cibele, identificado como a deusa grega Artemis. Essa divindade, que era a padroeira da cidade de Sardes, a ela se creditava o poder especial de poder restaurar os mortos. Lembra? Quem está acompanhando a série? Quem gosta de Netflix? Aí você gosta, né? Acompanha a série de pregação também. Quem está acompanhando a série, observa que cada cidade tinha uma autoridade, uma padroeira, um espírito que governava nela. Quantos lembram? Aqui, essa deusa grega chamada Artemis, ela acreditavam a ela o poder de ressuscitar vidas. Por isso que, o que essa igreja estava vivendo? Morte espiritual.
Somente Cristo tinha autoridade e poder de dar vida aos crentes da cidade e da igreja de Sardes. A história também diz que 200 anos depois, essa cidade foi destruída com um terremoto. A cidade tornou-se agora, depois da sua construção, tornou-se famosa pelo seu alto grau de imoralidade, de decadência, entregando-se aos prazeres mundanos, e infelizmente até a própria igreja estava se entregando aos prazeres. Quando João escreveu esta carta, a cidade de Sardes era uma cidade rica, mas totalmente degenerada. A sua glória estava no passado. Os seus habitantes entregavam-se aos encantos de uma vida de luxúria e prazer. Infelizmente, irmãos, a igreja se tornou como a cidade, morta. Em vez de influenciar, ela estava sendo influenciada. A igreja agora de Sardes estava dentro das palavras que Jesus disse no Sermão do Monte, como um sal que não tem mais sabor, como um sal que para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. A cidade de Sardes, que antes era espetacular, assim como a igreja, agora se tornou como uma candeia escondida. Lembra que Jesus disse? Para nada serve. Abre aspas. Você não tem noção o poder que uma igreja tem na cidade onde ela está estabelecida. Você não tem noção, irmão. Você não tem noção o poder de uma igreja que tem Cristo como seu fundamento, o que ela não pode causar na cidade, no bairro, na vida das famílias que estão em volta dela. E o grande perigo é que a igreja de Sardes agora, ela não era nem perigosa e nem desejável para a cidade de Sardes. E isso é um perigo muito grande. A igreja de Sardes, ela não era desejada pela cidade, mas ela também não oferecia nenhum perigo para a cidade. Para você ter noção o que uma morte espiritual causa em uma igreja. Essa igreja estava morrendo, e essa igreja precisava urgentemente de um genuíno avivamento. É o que eu quero falar com você nessa noite. Uma igreja que necessita de um avivamento. Nós precisamos clamar nesses dias por um avivamento. Nós estamos vivendo o contexto de Ezequiel 37. Ezequiel está no meio de um vale, ossos e ossos por todo lado. A voz de Cristo, a voz do Senhor vem dizendo: por acaso, Ezequiel, podem esses ossos reviverem? A resposta de Ezequiel é: Senhor, eu não faço ideia, o Senhor sabe. A ordem de Deus, de Cristo, do Senhor para Ezequiel é: então profetiza, filho do homem. Ele profetizou e os ossos começaram a se juntar, ossos com ossos, carnes, nervos. Ali a Bíblia fala que levantou-se um grande exército. Mas eu quero te dizer, irmãos, nós estamos vivendo dias de crentes mortos espiritualmente, seco, não tem mais alegria, tem prazer, não tem. Não sorri mais na presença de Jesus. Não tem mais prazer de estar sozinho no quarto e dizer: eu te amo, você é lindo, você é louco, é isso mesmo. Perdendo a vida espiritual no seu secreto, vai tornando a igreja cada vez mais pesada, difícil de lidar, que não adora, que não tem intimidade com o Espírito Santo. Quando Jesus envia essa carta à igreja de Sardes, essa igreja, ela tinha um grande nome, ela tinha fama, ela tinha performance,
Mas a Bíblia garante, o próprio Cristo garante, que essa igreja não tinha vida, não tinha mais integridade. Tinha obras, mas não tinha mais dignidade. A essa igreja, Jesus envia uma mensagem revelando a necessidade de um poderoso avivamento. E é o que nós precisamos nesses dias, de um grande avivamento sobre nós, sobre a igreja. A igreja vivia uma atmosfera espiritual, que gosto de um escritor quando ele diz, uma atmosfera sintética, promovida por efeitos de luzes e fumaça, que qualquer um pode promover. E essa atmosfera espiritual sintética substituiu o agir e o poder do Espírito de Deus naquela igreja. Era isso que a igreja de Sardes vivia. Ela substituiu aquela genuína experiência com o Espírito Santo por uma performance. Uma fotinha no Instagram, nada contra, faça isso e marca a igreja que você vai proclamando. Mas uma performance. Que não tem profundidade. Escuta, o primeiro passo para um reavivamento na igreja é ter a consciência de que há crentes mortos e outros dormindo que precisam ser despertados. A irmã Bruna trouxe uma palavra há 15 dias atrás, num culto de quarta-feira, onde ela dizia: desperta, igreja. A igreja precisa despertar. Nós estamos dormindo. A igreja precisa de um avivamento. Não se vê crente morrendo por perseguição, se vê crente morrendo por pecado. E onde crentes morrem por pecado, não morrem sendo mártires. Não. Você tem noção que os nossos irmãos de anos, de 1000, 2000 anos atrás, enfrentaram para nós estarmos aqui? Sendo lançados em arenas, cortados ao meio, decapitados, lançados para as feras para serem destruídos, simplesmente aguardando uma morada celestial. Se tinha bens, não interessa. Oh, meu sonho de ser rico agora foi por água abaixo, porque agora eu vou ser morto por causa de Jesus. Os nossos pés são ligeiros, como diz Provérbios, para correr atrás do ouro e da prata, mas são lentos para buscar a verdadeira sabedoria. O versículo 1, Jesus, gosto da versão NVT, quando ele diz, por conhecer profundamente a sua igreja, ele diz: eu sei de tudo que você faz. Diga assim para o seu irmão: irmão, você pode se esconder do pastor, você pode se esconder do seu líder, mas Jesus sabe de tudo que você faz, e até dos seus pensamentos. Esse agora que está passando pela tua cabeça. E ele continua dizendo à igreja: você tem fama de estar viva, mas estás morta. Na versão Ara ele diz: conheça as tuas obras, que tens o nome de que vive, mas estás morta. A igreja de Sardes vivia de aparência. A igreja havia adquirido um nome, uma fama notável, tinha grande reputação na cidade. O incrível é que nenhuma falsa doutrina prosperava dentro da igreja de Sardes. Não se ouvia falar dos Baalamitas, dos Nicolaitas, e nem mesmo dos falsos ensinos de Jezabel, que em outras igrejas prosperavam. Dentro dessa igreja não tinha falso ensino, não faltava obras, não tinha espíritos perambulando, distorcendo. Nem os judeus, que costumeiramente gostavam de importunar os cristãos, dizendo que eles tinham que voltar às práticas judaizantes, nem eles aparecem aqui.
os falsos judeus, como a Bíblia fala. Não, a igreja de Sardes não era molestada por ataques externos vindo de fora. Por que ninguém perseguia essa igreja? Porque quando uma igreja perde sua vitalidade espiritual, já não vale mais a pena nem atacá-la. Existem crentes que eles não são mais uma ofensa para o diabo, e ao mesmo tempo eles não são mais desejosos para aqueles que querem conhecer a Cristo. Basicamente eles vão se enquadrar na próxima igreja, ou acho que em breve a gente vai falar sobre a igreja que é morna, acho que é a próxima. Morno? Vomitar-te-ei, porque não és quente e nem frio. A igreja de Sardes, ninguém perseguia mais ela. Por que será? Porque não valia mais a pena perder tempo atacando uma igreja que dentro dela ela se autodestruía. Aos olhos daqueles que estavam de fora, parecia ser uma igreja viva e dinâmica, mas era infelizmente uma espiritualidade de rótulo e de aparência. O diabo não precisou perseguir a igreja de Sardes de fora para dentro. Ela já estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados. Mas não se engane, quando alguém olhava para a igreja de Sardes, você sabe o que eles diziam? Uau, mas que igreja poderosa! Que louvor! Que pregação! Uau, que equipe tão amorosa! Igreja, é um alerta para nós. O problema da igreja de Sardes é que eles não tinham consciência de sua condição espiritual. Escuta isso, grava essa mensagem, grava essa palavra. Eles não tinham consciência de sua condição espiritual. Quando Jesus examinou a igreja de Sardes profundamente com seu olhar de fogo, ele diz: eu não achei as suas obras íntegras diante do meu Deus. Eu não achei as suas obras íntegras diante do meu Deus. Mas a tua fama é de que você está de pé. Tua fama é de que você é altruísta, de que você é... Olha, tem fama, tem fama, tem fama. A minha pergunta é: o que adianta ter fama diante dos homens e não ter glória diante de Deus? O que adianta ser aclamado pelos homens e não ser aclamado pelos céus? Muitos crentes estão vivendo de aparência. Na sua fachada é tudo lindo e maravilhoso. Eu não sei se você vai aguentar essa pregação de hoje. Ela está vindo pesada. A fama diante dos homens nem sempre é glória diante de Deus. Nem sempre. O Senhor nos chama para viver uma realidade, um avivamento poderoso na presença dEle. O Senhor nos chama para uma vida gloriosa em sua presença. E não queira mostrar para as pessoas, não lute para você provar para alguém que você é uma pessoa boa e legal. É muito fácil você ganhar o prestígio das pessoas. Sabe como que é? Concorde com tudo que elas fazem, e você terá o prestígio delas, até mesmo os seus erros. Concorde com os erros dela, você será a melhor pessoa do mundo. Agora, se você quiser agradar somente a Cristo, em algum momento você vai desejar, alguém vai desejar que você esteja bem longe. Por isso que vivemos em um tempo onde pessoas estão escravas e aprisionadas, somente por causa do desejo desesperador de agradar aos outros. A igreja de Sardes tinha fama. Ô irmão, olha o Instagram hoje. Você vê pobre no Instagram? Instagram, legal, é um negócio legal para a gente postar, para a gente evangelizar, para você colocar a sua vida. Mas é um mundo paralelo. É
um mundo paralelo. Nem todos que postam que estão felizes lá estão felizes por dentro. E nem todos, não estou generalizando, mas nem todos que postam que estão lendo a Bíblia, que estão fazendo, nem todos fazem isso de verdade. Eles leem um versículo só para postar. Desperta a igreja. Nós precisamos de um avivamento. O que adianta estar vivo diante dos homens, ter fama diante dos homens, mas diante de Deus eu estou morto, não tem mais vida. O versículo 2, me acompanha no versículo 2, ele traz dizendo para a sua igreja: desperte. O que esse irmão que está do seu lado fala assim: irmão, é para vocês daqui. Assim é para mim e para você. Assim, ei, desperta. Aí ele continua, Cristo dizendo: desperta, fortaleça o pouco que resta. Tinha minoria de crentes fiéis na igreja de Sardes. Fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Meu Deus! Desperta, igreja, pega aqueles que estão firmes, fortaleça ele, porque até eles, os que são firmes, eles estão quase perecendo. Até aqueles que se dizem santarrões, extremamente espirituais, até eles. O que Cristo estava trazendo para a sua igreja era: desperta desse sono espiritual. A igreja estava respirando por aparelhos, sua vitalidade estava indo embora. Se desligasse os aparelhos, a igreja perecia. O Senhor diz que aqueles que estão vivos deveriam ser vigilantes, deveria despertar. E aquele que está vivo, que está esperto, que está vigilante, Ele ordena: desperte aquele que está dormindo. Ei, crente, você, quem está vivo, desperta quem está dormindo. Mas pastor, ele não quer abrir os olhos. Não, ele não quer. E agora o que eu faço? Desperta ele. Desperta. Pega uma trombeta, dá uma trombetada no ouvido, desperta. É tempo de despertamento espiritual. Os mais fortes deveriam prestar os primeiros socorros. Está vendo um crente que está quase morrendo? Deita ele no chão e fala assim: vem aqui. Emerson, agora vem você, porque eu também não estou conseguindo mais. Vem aqui que eu estou cansado. Agora vem você também, ajuda aqui. Você está morrendo, infeliz. Eu estou te ajudando, você não quer? Não, eu estou de boa, estou bem. Estou em paz. Ô frase que infelizmente as pessoas usam: estou em paz. Arrogância. Meu Deus, Jesus, me ajuda aí. O povo não vai gostar de mim hoje não. Às vezes a pessoa que está sentada do seu lado no seu trabalho, na cadeira da igreja, está morta espiritualmente. Ou se não, a pessoa que dorme todas as noites com você, que já não sabe mais nem o que é pegar uma Bíblia, que já não sabe mais o que é buscar o Espírito Santo. Talvez até ela, os batimentos estão cada vez mais diminuindo, porque não tem força espiritual. Devemos ajudá-los? É claro que sim. Devemos orar, devemos estender a mão, devemos profetizar? É claro que sim. Mas o que esse avivamento tem a ver? Esse avivamento, ele vai acontecer quando a igreja for batizada com arrependimento. No versículo 3 ele diz: lembre-se do que você ouviu e no que você acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, aí ele fala: virei subitamente até você como um ladrão. O Senhor chama a sua igreja para voltar. O Senhor me chama nessa noite para voltar. O Senhor te chama nessa noite para voltar ao início.
um chamado de volta à palavra de Deus. Escuta o que eu vou falar, é muito sério. Quando uma igreja experimenta um verdadeiro reavivamento, a primeira coisa que desperta no coração dessa igreja, sabe o que é? Fome e sede pela palavra. Eles pensam em estudar mais as escrituras. A igreja se dedica mais ao estudo da palavra. A igreja abandona o descaso e a negligência com a palavra. O avivamento traz vida e torna a palavra viva, deleitosa, atraente e transformadora. Nós precisamos desse avivamento. E como diz o pastor Luiz Hermínio, eu gosto muito, a falta de um avivamento coletivo não pode se tornar uma desculpa sua de viver um avivamento individual. Não, eu lembro, pastor, quando eu ia na igreja, a igreja era tomada pela unção, eu vivia, eu era era um bode, era tomado pela unção. E hoje, não, vou nas igrejas, as igrejas tão frias, ao culto ninguém deu um glória. É porque as pessoas querem usar o Espírito Santo. Se ele não fizer igual ele fez domingo passado, você viu? Nem veio. Domingo passado o Espírito Santo estava numa unção, né? Você viu lá? Ninguém caiu nesse domingo. O pastor parece que acho que ele estava brigado com a pastora. Não tinha aquela unção, porque as pessoas estão acostumadas a manipular o Espírito Santo. Ser residente do Espírito Santo é diferente de ser presidente. O que adianta ele morar em você e não presidir você? É diferente. O que adianta você ser cheio do Espírito Santo se você não é possuído pelo Espírito Santo? Você lembra quando Jesus pregava, o que as pessoas diziam? Parece que ele tem demônio. Você já imaginou como que Jesus estava? Possuído. Ousadia. Cheio do Espírito. A pessoa chegava, ele ressuscita. E você também, ressuscita você também. E você seja cheio agora. Ele foi liberando cura, pregando. E diziam, não como os escribas pregavam, porque ele prega como quem tem autoridade. E esse prega como quem tem autoridade, não é, oh meu Deus e meu Pai, porque se ele tem autoridade para pregar aquilo, é porque ele alcançou níveis de cura naquilo, de transformação. Ei, não põe a mão onde você não foi curado. Você não tem noção, é encrenca que você está arrumando para a sua vida. Porque a unção, se ela vem, ou ela te levanta ou ela te esmaga. Se você ainda é um odre que não quer ser renovado, o que adianta derramar vinho novo? Se esse odre não vai suportar o peso do vinho novo, a fermentação, a pressão, o preparo para viver coisas novas. Chega, irmão, desse evangelho tão xoxo. É o seu evangelho, é o seu Cristo que você põe no bolso e leva para onde você quer. O Cristo da igreja não. O Cristo da igreja tem olhos como de fogo. O Cristo da igreja dizia, aquele que tem uma espada afiada que corta para os dois lados. O Cristo da igreja tem pés de latão reluzente, porque isso significa que ele vai colocar os seus inimigos por escabelo de seus pés. O Cristo da igreja, o Cordeiro da igreja, irou-se com Jezabel. Jezabel causou a ira do Cordeiro. O Cordeiro que foi mudo para o matadouro, agora está virado, como diz Apocalipse capítulo 6, disposto a destruir todo aquele que se levanta contra o pleno conhecimento do próprio Filho de Deus. O versículo 3, porquanto se não vigiares, virei como um ladrão.
e não conhecerá de modo algum a que hora virei. Ah não, Jesus vai demorar para vir, e é isso que está tornando as pessoas mais dispersas dentro da igreja. O diabo continua perseverante. As coisas acontecem realmente no abrir e piscar de olhos, e você não percebe que pior do que o diabo lançar perseguições contra nós aqui, nós estamos sentados de domingo a domingo nas cadeiras da igreja, e estamos simplesmente sentados como se estivesse assistindo uma novela. A igreja precisa de vitalidade espiritual, paixão espiritual, adoração extravagante, oração intensa, profundidade, milagres, avivamento. A igreja de Sardes caiu porque não vigiou. As 2 vezes que a cidade foi destruída, ela foi destruída porque não estavam atentos. Estai atentos. É tempo de você estar atento em tudo, nas suas amizades, no seu convívio, no seu casamento, em tudo. Discirna: meu Deus, isso daqui quer me tirar do propósito. Meu Deus, isso daqui quer me desvirtuar. Meu Deus, essa frase, essa fala, essa amizade, esse convívio, meu Deus, não me permita me desviar do teu propósito. Me estabeleça naquilo que o Senhor tem para mim. Paulo nos alerta em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Portanto, se vocês pensam que estão em pé, cuidem para que não caiam. Jesus alerta a sua igreja que se ela não vigiar, se ela não despertar, Ele virá ela como um ladrão de noite, inesperadamente. Agora deixa eu te falar uma coisa: se você soubesse que hoje, 10 horas da noite, o ladrão ia bater na sua casa, o que você faria? Calma aí, vigia, crente. Não precisa. Você ia fazer o quê? Se preparar. Pegar a faca de cozinha, aquela faca de cortar pão, garfo. Estou tentando brincar aqui porque eu não sei qual é o nível dos crentes que está aqui. Então eu estou sendo, Aí alguém já saca aqui, comigo é diferente, pastor. Brotou, meu Deus, não sei. Aí tem bolsonarista aqui, né? Orando pelo Bolsonaro. Mas volta aqui. Se você soubesse que hoje, 10 horas da noite, o ladrão ia bater na porta da sua casa, o que você ia fazer? Está preparado. Ele não vai me pegar desprevenido. Então, se Jesus disse que a sua volta vai ser como a vinda de um ladrão de noite, sem que ninguém esteja preparado, significa que aqueles que estão atentos à sua palavra não serão pegos desprevenidos. Quem será pego desprevenido é quem não está atento e vigilante, ligado nos sinais. Olha para o Senhor e fala assim: irmão, fica ligado. Está ligado, irmão. Você tem que estar ligado tem que estar ligado no negócio. Você tem que estar ligado. Diga assim: está ligado, irmão, ou não está ligado? Tem que estar ligado na função. Se de repente ele vem, você está vivo, você está dormindo. Se você já pensou, ele vem, você ainda está brigadinho com seu irmão? Estou com raiva dele. Vai ficar aqui. Vai você e os testemunhos de Jeová. Corta, pessoal. Aí Jesus vem, você ainda está brigando ainda com aqueles capetinhos pequenininhos, com aqueles demôniozinhos, e Jesus: oh meu filho, fica ligado. Se você não desperte não para você ver. Não, que o céu, estou esperando a hora que o céu vai se rasgar, que o filho do homem. Você não está nem ligado, a hora que você menos espera. As coisas, tem crente que ele está aqui, de repente ele toma uma rasteira que ele nem viu, não estava ligado. Vacilão, como diz o mundo, né? Vacilão, vacilou. Como diz, vacilou, perdeu o lugar.
fica ligado. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não, eu oro muito, eu oro a madrugada inteira, sou homem de oração, aleluia, sou homem cheio da unção. Quanto mais unção você tem, mais o diabo está te procurando para te derrubar. Então vigie. Alguns membros da igreja de Sardes estavam, sabe como, sonolentos. Uns já tinham morrido, outros estavam sonolentos, outros estavam à beira da morte. Há crentes que estão dormindo espiritualmente. Como? São acomodados, indiferentes das coisas de Deus. O que é isso, pastor? É crente que você pode chamar ele para fazer qualquer coisa que seja legal, qualquer coisa. Ele, opa, vamos, eu quero. Vamos tirar um tempo de oração aqui, ler a Bíblia. Ai, estou com dor de barriga. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu tô com tanta dor de cabeça. Eita, hoje os crentes estão. E eu vou te dizer, eu sinto essas mesmas coisas. Dor de barriga, sinto dor de cabeça, sinto isso daí tudo. Mas a dor de barriga, irmão, para me parar, ela tem que ser violenta. Tem 4 banheiros aqui em cima, tem fricô, tem cheirinho. A dor de barriga tem que ser bruta. Brincadeiras à parte, o que é uma pessoa indiferente? Ela não tem aptidão para as coisas de Deus. Estava lendo um livro que se chama Você é Aquilo que Você Ama. Ele estava falando sobre o apetite desordenado. Que ele batia, me feria igual espada. Plec! Quem gosta de comer que nem eu, irmão, é bom demais comer, fala a verdade. E ele falava assim: se uma pessoa que está acostumada a comer besteira, chocolate, doce, pizza, tudo aquilo que é maravilhoso, Burger King, McDonald's, tudo. Quando se você coloca uma folha, alguma coisa natural para ela, é amargo, não dá. Não é que aquilo é ruim para ela, é que é o apetite dela, o paladar dela não está adequado àquilo. Ele estava fazendo um paralelo com a vida espiritual. Alguma vez você já disse assim: não consigo orar, não consigo ler Bíblia, eu durmo, tenho sono, eu não entendo. Barará. Sabe o que é isso? É o apetite, é o paladar. Primeira vez que você come é igual comer rúcula. Amargo, mas faz bem, vai dar certo. É amargo, bota um limãozinho. A Bíblia é assim, você lê ela, é uma rúcula. Daqui a pouco o Espírito Santo vem e bota um limãozinho. Pum! O Espírito Santo vem e derrama um salzinho. Você fala: o negócio está ficando gostoso, não é mais aquele negócio amargo, não. Tá. Por quê? Porque o Espírito Santo está mudando o seu paladar. Talvez o que a gente precisa não é de vir mais, não é aumentar mais um culto, não é aumentar a carga horária para ver se os crentes melhoram. Talvez é só orientar os crentes a mudar o cardápio. Porque você já percebeu que quando você vai comer a Bíblia, você fala: que amargo. Mas quando você vai fazer qualquer outra coisa que não seja para Deus, mas é doce, que gostoso, meu Deus do céu. Priscila me botou numa luta nos últimos 15 dias da minha vida. Priscila, que é como é que eu posso dizer? Pessoa que me ajuda nessas questões de alimentação, senão eu morria. É a Priscila que me ajuda. Ela falou assim: vamos ficar 10 dias sem açúcar. Eu falei, vamos. 10 dias, eu falei, vamos. Irmão, eu não senti nada. Eu conversando com algumas pessoas, as pessoas falaram assim: pastor, eu senti dor de cabeça. Eu não senti nada. Sabe qual foi a minha maior luta? Eu falei pra mim, amor, parece que eu estou deixando de fumar droga. Eu falei: meu Deus. Eu não senti dor, não senti nada. Mas, meu irmão, na minha cabeça, ou vontade de comer um doce, ou vontade de comer um doce. Mas eu vou, café, eu tomei um café sem açúcar. Bota um leitinho pra ver se melhora, mas não fica bom. Eu tô quase,
resumindo na minha vida, que eu vou tirar café da minha vida. E olha que eu amo cafezinho com pãozinho na chapa de manhã, sair da requeijão. Eu gosto de comer. Então esse, irmão, é uma luta. Jejuar para mim é luta, é batalha. Quando eu volto do jejum, meu irmão, eu não como, eu entro dentro da comida. Para lá, lazarento, para comer igual que treva, para um come que... Mas só que o que eu fiz? Eu fiquei esses 10 dias, eu falei, rapaz, tomei os 3 primeiros dias eu tomei o café ruim, no quinto dia o cafezinho desceu de boa. Eu falei, olha só, água com limão eu tomava, agora de boa. Eu falei, alguma coisa está acontecendo. 10 dias depois eu estava no shopping, tá? Do shopping, não é shopping não, no shopping. Fui comer um bacio de latte, sabe? Irmão, fiquei mal. Com vontade de vomitar aquilo. Um negócio aqui dentro, um negócio estranho. Tá mudando o paladar. E quando você muda o paladar, dentro de você, aqui, alguma coisa começa a mudar. Traz para o espiritual agora. Consegue? Vamos espiritualizar o negócio. Fica uns dias. Renuncia esse bendito Instagram só por uns dias. Renuncia, que nem a gente fez também. A gente gosta de deitar, sentar no nosso sofazinho e assistir uma série. Mas nesses dias vamos ficar sem. Oh meu Deus, a gente gosta, mas vamos. Renuncia, vai dando uma renunciada em algumas coisas que você sabe que você dedica muito tempo para aquilo. Talvez você não vai conseguir gastar todo aquele tempo que você fazia as outras coisas lendo Bíblia. Mas você vai adaptando o seu cardápio, mudando o seu apetite espiritual. Daqui a pouco você não consegue mais viver sem. Irmão, o dia que eu não leio Bíblia parece que eu matei alguém. Um sentimento de peso, de culpa. Aí eu falo, Espírito Santo, não tira isso não, continua assim, tá bom, pode continuar mastigando aqui dentro. Porque o dia que cauterizar, acabou. O pecado é assim, primeiro você comete, você tem medo. Depois do medo, você fica meio com receio. Depois do receio, você já não tem mais medo. Você já fica meio receoso, depois você não tem mais receio. Daqui a pouco você sentiu uma dorzinha, você já não sente mais. Daqui a pouco cauteriza. Cauterizou, você continua sem que você não sinta mais nenhum tipo de remorso. Isso é estar indiferente das coisas de Deus. A igreja de Sardes estava vivendo isso. Não tem apetite espiritual, não vibram mais com as coisas celestiais. Não tem mais aquele arrepio. Uau, ele está aqui em algum lugar. O Espírito Santo está aqui, aquela lágrima de paixão. Um dia que você perder isso daí, você morreu espiritualmente. Os crentes estão esfriando cada vez mais, os tempos são maus, as opressões são muitas, são fortes. O diabo não atacou a igreja de Sardes com perseguição, com heresia. Ele minou a igreja com o mundanismo. Os crentes não estão mais sendo mortos pela espada do mundo, mas pela amizade com o mundo. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus nos alertou dizendo: vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Todo dia que você levantar, o teu espírito estará pronto para se alimentar das coisas celestiais, mas tua carne não. O apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Vacila. Paulo orienta a igreja em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6: assim pois, não durmamos como os demais. Ou seja, até na igreja dos Tessalonicenses tinha gente que estava dormindo. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Crente tem que estar. Diga assim para o seu irmão, você não vai esquecer essa noite. Fala assim: irmão, vigia. Fala de novo, irmão, vigia, crente.
Finalizo essa mensagem lendo Apocalipse capítulo 3, versículo 4 e 5. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Aleluia. Cadê aqueles que não contaminaram suas vestimentas? E estes que não contaminaram suas vestiduras, eles andarão de branco junto comigo, porque são dignos. O vencedor será assim vestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ei! Que adianta você estar escrito no hall da igreja, se o seu nome não está escrito no livro lá, ó. Tem tudo de crente, mas que adianta? Você tem tudo de crente, mas o seu nome não está escrito no livro da vida. Ai, irmão. Os crentes estão se perdendo. Essa semana a gente estava conversando. Pega um pouco aqui do que a gente estava conversando sobre algo, sobre temperamento. E as pessoas, elas estão se apoiando em seus temperamentos agora. Elas deixaram Cristo de lado, e aquilo que é pecado, ela diz: é meu temperamento. Só assim porque é meu temperamento. Talvez não, talvez seja demônio. Talvez é o capeta que está te induzindo a isso, e você não está percebendo. Mas tem uma coisa que você pode se apoiar, né? É porque o meu temperamento é assim. Não confunda problema com pecado. Não confunda, irmão. David Brainerd, ele dizia que ele teve que conhecer o que era a sua melancolia e o que era as suas intenções malignas do coração. E ele dizia: os dias que eu acordo onde eu não consigo, em seu diário ele dizia: os dias que eu acordo em que eu não tenho apetite e desejo para buscar as coisas de Deus, eu me examinava para saber se aquilo fazia parte da minha melancolia, do meu temperamento, ou se aquilo era parte da minha carne querendo me reinar e me governar. Porque não existe temperamento, personalidade que Cristo não seja poderoso para transformar. Não tem, Ele é poderoso. Você pode ser sanguíneo, você pode ser colérico, você pode ser fleumático, você pode ser melancólico, você pode ser Cristo pode transformar tudo e todos aqueles que estão disponíveis. Meu Deus, é um negócio aqui agora. Na igreja de Sardes, a igreja precisava de um reavivamento, mas contudo em Sardes tem umas poucas, é pouco, mas é o suficiente, que não se contaminaram. É aqueles que estão prestando socorro, aqueles que estão desesperados. Mas por favor, para alguns eu quero dizer: chegou o tempo de você se levantar, de você se posicionar em Cristo, de você assumir uma postura diante de Deus, de você permitir-se ser curado, para que a partir de então você se torne um canal de cura para aqueles que estão à sua volta. Onde você foi mais ofendido, Cristo pode te usar. Onde o diabo um dia te usou como pedra de tropeço, Cristo pode te usar como uma pedra de edificação. Levante suas mãos, tem uma unção aqui nesse ambiente. Toca-nos! Quão precioso, Cordeiro de Deus, quão precioso, Cordeiro.
pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Deixa o Espírito mexer no seu coração agora. Deixa a palavra de Cristo governar sobre você. Que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Quão precioso Tu és, Cordeiro de Deus, quão precioso Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Levante suas mãos, adore por um momento, Seus adore por olhos um são momento. como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue.